muitas vezes a gente acredita que tem consciência. Ah, eu não falei ou eu falei por causa disso, eu precisava falar. Mas muitas vezes, ou eu ouso dizer a maioria, a gente não tem consciência mesmo, tá? Real, do que, por que eu não falei naquele momento ou por que eu falei naquele momento. Porque às vezes a gente fala, né? A gente fala e na hora que vê tem consequências que a gente não gostaria de ter. E aí entra um outro ponto. Quando a gente está entre falar ou não falar, é um dilema. E esse dilema, muitas vezes, tem relação com duas questões contraditórias em que eu preciso escolher uma delas. E que talvez a escolha que eu faço pode trazer consequências que eu não sei lidar, ou consequências que eu não quero lidar, que eu não quero para mim, ou então que eu já até sei o que vai acontecer, então eu prefiro que aquilo não aconteça. Então, o principal fator que eu vou colocar aqui para vocês, do que eu tenho observado no meu processo e das pessoas que eu tenho atendido, que o que mais é intenso, assim, de maneira bem resumida, é esse medo das consequências. Esse medo que nós temos da consequência. Qual será a sequência do ato de não falar ou de falar? Normalmente, pelo menos na minha observação, eu muitas vezes não falei porque eu tinha mais medo da consequência de ter falado do que não ter falado. Eu acho até assim, eu até considero que eu acreditava assim, que é como se só o falar tivesse consequências, o não falar não tem consequências. E com o tempo eu fui percebendo que o não falar também tem consequências. E muitas vezes as consequências do não falar era eu guardar coisas para mim, me sentir entalada, guardar aquilo e aquilo até me fazer mal internamente, até fisicamente, trazer doenças aí somatizadas nesse não falar. E aí fica aquela crença assim, eu prefiro não falar, né? Não vou falar, porque vai ter uma consequência que eu não quero assumir e não estou preparado para assumir. Só que aí o não falar também traz consequências. E muitas vezes na minha vida isso passou desapercebido, até que eu comecei a perceber que isso também trazia consequências e consequências também bem desafiadoras de falar. E aí você pode falar assim, então Dani, o que eu vou fazer? De qualquer jeito vai ter consequência? Vai. E aí eu pergunto para você, o que na vida não tem consequência? Tudo que você escolhe fazer ou não fazer? Não tem consequência. Se você escolhe fazer, você tem ganhos e perdas. Se você escolhe não fazer, você tem ganhos e perdas. E o falar ou não falar também. E aí muitas vezes o que acontece? Simplesmente com medo da consequência, a gente não expressa o que a gente sente. A gente não expressa o que a nossa alma pede. E se a gente não expressa isso, nem a gente se ouve. Nem a gente vai se conhecer. Nem a gente vai entrar em contato com a gente mesmo. Vai ficar guardadinho ali. Não vou abrir o baú para ver o que tem ali dentro. Não vou abrir o meu baú do tesouro. Eu vou fechar. E aí nem eu sei. Então, o falar é o se manifestar. E eu fui percebendo como consequência que às vezes que eu não falava, e esse guardar, eu realmente também não me conhecia, como eu acabei de falar. E isso, em um momento da minha vida, começou a ser uma consequência muito pesada. Muito pesada. Eu considero que nós estamos aqui para nos conhecermos. E se eu só me anulo, se eu só guardo, como que eu vou me conhecer? Então, essa minha proposta, essa reflexão que eu estou trazendo hoje é para a gente começar a aprofundar. Hoje é só para deixar uma pontinha aqui de reflexão para todos nós, para começar a aprofundar nessa necessidade, né, desse medo de falar. E desse medo, às vezes, também de não falar. Não de não falar, mas das consequências de não falar. Quem aqui também teve como consequência, quando não falou, preferiu ficar em silêncio, aquela consequência assim, nossa, se eu tivesse falado, não tinha acontecido. Já passou isso com vocês? Olha assim, duas situações em que eu já me percebi que eu tive consequências que eu não sabia lidar, que eu não queria ter e acabei tendo. Então eu falei, resolvi falar. Puxa, falei. Aí falei, nossa, não devia ter falado aquilo. Aí vai eu lidar com as consequências,
de ter falado aquilo, alguém ter virado a cara pra mim, uma pessoa que eu gosto muito, ou ter perdido alguma coisa, ter tido algum outro prejuízo. Mas também no momento em que eu não falei, aconteceram as mesmas coisas. Alguém deixou de falar comigo, tive outros prejuízos, porque se eu não falei, eu nem defendi o que eu pensava. E como que foi isso? Eu não coloquei ali naquele momento uma opinião que poderia fazer diferença naquele momento. E aí depois o que acontece muitas vezes quando a gente não fala? Responsabiliza o outro, é mais fácil. Mas é a minha parcela de responsabilidade por não ter contribuído com aquele momento? Por me ausentar? Que aí entra talvez no quem cala consente, né? Talvez tenha esse sentido.